Olá, não sei se alguém aí tá conseguindo acessar. A gente teve problemas técnicos agora para conseguir acessar a página da nossa aula ao vivo. E eu tô aqui entrando e testando para ver se funciona. Se tiver alguém aí, puder dizer que está escutando, eu agradeço. Tô vendo aqui que tá entrando pessoas. Tem 5 pessoas. Eba! Eba, estão aqui dizendo que tá ouvindo. Que bom! A gente vai encontrando os caminhos. Ai, ótimo. Então, para quem está chegando, a gente teve uns problemas técnicos inexplicáveis, desses mistérios do universo que faz parte, inclusive, do conteúdo que a gente vai trazer aqui nesses 9 episódios, nessa série de Caminhos da Abundância. E aí, aqui a solução que a gente encontrou foi eu entrar aqui ao vivo sozinha, porque a gente não estava conseguindo entrar as 3, eu, a Ju e a Flávia, e aí tocar o barco, né? Porque é isso, o poder do agora mesmo, de fazer acontecer a nossa realidade aqui e agora. Então, agradeço quem está chegando aí. Se quiserem aproveitar aí para espalhar onde é que eu tô, para as pessoas poderem encontrar. E aí a gente já vai começar aqui. Vou dar mais uns 2 minutinhos aí para ver se a gente consegue encaminhar um pouquinho mais desse endereço aí para as pessoas. Então, para quem está chegando aí, sejam bem-vindos. E de toda forma a gente depois vai disponibilizar também esse vídeo para quem, né, não conseguiu acessar aqui diante dessa mudança de endereço. Então aí depois também, ou para alguém que teve qualquer dificuldade, para que esse conteúdo fique aí disponível para todo mundo pegar essa primeira etapa, para poder depois acompanhar as outras 8, os outros 8 encontros. Vou esperar mais um minutinho aqui, quando der 20h40, eu vou começando e as pessoas vão chegando. Eba, tem gente chegando aí, já sentindo as sincronias das perfeições imperfeitas do universo. Também vindo quem está chegando. A gente teve aí uns desafios lindos para aprender bastante sobre tecnologia. E a gente está aqui improvisando, que o universo adora colocar a gente em estados de improviso. E isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Então, bem-vindo quem está chegando. Eba, agora as pessoas estão encontrando. Agora a gente já está com 30, então as pessoas estão começando a achar os caminhos das pedras que levam a gente para onde a gente precisa chegar. Agora está entrando todo mundo de uma vez. Eba, eba. Sim! Então eu vou começar aqui, aproveitando mesmo, para a gente reconhecer que tudo que acontece tem um porquê dentro desse mistério, que muitas vezes a gente não alcança encontrar essa resposta pela mente. Deixa eu só fechar aqui meu zap, porque tá fazendo um barulho. Mas se a gente se permite só seguir o fluxo, a gente vai encontrando, né?
Onde é que a gente está? Para onde a gente está indo? O que é que está movimentando tanta coisa na vida da gente, né? Então, hoje a gente está aqui. A maioria, acho que, das pessoas que estão entrando já me conhecem, mas pode ter muita gente também que foi convidado, que chegou aqui. Eu sou a Clara Coelho, sou uma das idealizadoras desse projeto, do Caminhos de Abundância, que é uma série de 9 episódios, onde a gente vai trazer bastante conteúdo sobre abundância, para que a gente possa ir cada vez encontrando espaços de maior consciência dentro da gente, de integração, para acessar, né, esse estado, né, tão desejado, né? Quando a gente fala de abundância, em geral, todo mundo sente essa vontade, né, de buscar mais, de encontrar isso. Tem alguma coisa ali que inquieta a gente, né? Então, muito bem-vindo a todos. Esse é o primeiro episódio dessa nossa série de 9 episódios. E hoje a gente vai trazer esse tema, que é Abundância do Universo versus Matrix da Escassez. E para quem está chegando também, só trazer essa explicação aqui de que sou eu, Clara Coelho, Flávia Mota e a Jo Baitel, que estamos idealizando aqui o projeto. E por questões técnicas eu estou aqui, peguei o bastão e aí vou trazer aqui a minha fala e tudo que eu já aprendi com essas duas irmãs aqui para vocês. E nas próximas aulas elas vão estar aqui também para poder trazer da sabedoria delas aqui com a gente. Aí a Jo também tá ali no Abundância, ali no chat, vendo as perguntas, respondendo, anotando algumas perguntas também, que eu vou abrir uns 20 minutinhos no final, né, do conteúdo. Aí a intervenções também no chat. Aproveitem quem sentir vontade. Então vamos falar, né, de abundância do universo e Matrix da escassez. Então eu vou começar contando uma história muito longa, que é a história da nossa humanidade. Então a gente está aqui, somos seres humanos, há milênios de anos caminhando aqui nessa Terra, para experimentar a vida nesse planeta, né? E que tarefa, né? E quando a gente entende, né, essa qualidade de que a gente está aqui para experimentar a vida e de que a gente não tem, né, nenhuma certeza e garantia, e que na verdade o nosso percurso é justamente o próprio caminho, a gente entra num outro estado de conexão, de relaxamento, de aceitação, onde as coisas saem de um campo, né, tão dramático e entram num campo um pouco mais possível, né, de poder lidar com todas as intervenções que chegam na nossa vida, né? Então, a gente está aqui como seres humanos descobrindo o que é essa experiência que a gente está tendo aqui, como é que funciona, né? Que caminhos servem, que caminhos não servem, né? Então, a gente vem há milênios de anos nessa descoberta. Muitos povos avançaram muito, depois, né, se perdeu muito dessa sabedoria. Então, como tudo na vida, a gente trabalha em espiral, em ondas, em frequências, e a gente vai equalizando muita coisa, né? E aí, então, teve um momento que a gente vai se descobrindo fisicamente, por exemplo, descobre que a gente anda em duas patas, descobre que a gente tem pensamento, que a gente tem sentimento, que a gente se relaciona com as pessoas, com o ambiente, que o ambiente afeta a nossa existência, que a nossa existência afeta o ambiente. Então, a gente vai avançando muito. Aí a gente tem inúmeras religiões que começaram, né, através de um viés a trazer, né, conhecimentos, consciências, conclusões, palpites, né, hipóteses para que a gente pudesse entender melhor a nossa existência aqui. Aí a gente tem um caminho da ciência, que também começa a pesquisar, que começa a trazer o que é a nossa existência aqui, o que a gente está fazendo aqui, como é que as coisas funcionam fisicamente, como é que elas funcionam os astros, como é que funciona, né, o nosso interno, o nosso externo. Aí a gente vai ter muitas linhas de estudo de mais autoconhecimento, psicologia, e aí diversas medicinas, várias coisas que vão buscando entender um pouco mais da nossa existência. E a gente está num momento da Terra onde essas respostas estão ficando cada vez mais urgentes. Então, em algum momento, talvez a gente tivesse, né, vivendo a vida num outro tempo, num outro fluxo, com outras necessidades, onde talvez não era tão urgente responder perguntas como, por exemplo, quem sou eu? Da onde eu venho? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é meu propósito? Né? Qual é a importância da minha existência aqui?
Então, hoje a gente percebe que essas perguntas, elas são urgentes e elas estão em todos os cantos, né? E aí já rompe fronteiras de profissões, de cidades, de, né, lugar, território, e a gente vai conversar com várias pessoas em todos os lugares, percebendo que essas perguntas estão ali, movendo a humanidade, sempre moveram, mas nesse momento com uma certa urgência de tornar mais tangível essas respostas, né? E aí, nesse percurso de descoberta de tudo isso, entra algumas buscas, né? E a abundância é uma delas, né? E aí hoje eu fiquei com essa pergunta, né? Por que a gente busca tanto abundância, né? Se a gente fala, ó, vamos falar sobre abundância, uau, né? Isso movimenta, as pessoas ficam com vontade de saber, de procurar, de se organizar para poder saber, né? E aí vem bem forte para mim, né? Essa consciência de que a abundância, ela é um retorno ao lar. Ela é a volta para casa. Ela é um dos estados que faz com que a gente se sinta em casa. Em natureza, a gente é abundância. Em essência, a gente é abundância. A natureza traz isso na sua própria essência e estado. E aí a gente passou por muitos processos na humanidade onde a gente foi se perdendo, né? Perdendo conexão com essa essência, perdendo conexão com esse lar interno, né? Mais antigo do que o plano dessa 3D aqui, né? E aí, então, a busca da abundância nada mais é do que a busca da gente se encontrar nesse mundo em plenitude, né? Da gente sair daquela sensação de que a gente está imerso em problemas, em realidades duras, em sofrimento, para encontrar um lugar onde a gente encontra dignidade, onde a gente encontra merecimento, né? E não o merecimento que vem daquela ideia de sofrimento, de que eu tenho que carregar fardos para conquistar alguma coisa. O merecimento que vem da qualidade de existir. E só por existir já é suficiente para ter o direito de ter acesso a tudo aquilo que garante a sua vida, né? E aí a sua vida não é só no campo da sobrevivência, é a sua vida de alma, né? A sua plenitude nas suas relações. Então a abundância, apesar de que num primeiro momento ela vem com, às vezes, né, num senso comum, com uma roupagem de uma questão financeira até, né? A abundância é muito mais que isso, né? Ela não se resume só ao dinheiro. Ela, claro, ela carrega também a abundância financeira, material, da energia desse dinheiro, né? Desse movimento que também facilita as coisas aqui na Terra para a gente, que também dá suporte para a gente realizar coisas, né? Realizar na matéria. Mas ela é muito mais que isso. Né? Então, a gente pode observar como muitas pessoas, às vezes, estão ali, né, no seu movimento de abundância financeira e ainda assim estão vazios por dentro, ainda assim estão infelizes, né, ainda assim estão em crise, né? O que acontece? É porque só a abundância financeira, separada do nosso ser, fragmentada, ela não se sustenta, né? Ela não sustenta porque a nossa busca é muito maior que isso, né? Então, quando a gente traz aqui a abundância do ser, a gente está falando disso, dessa consciência maior do que é a abundância. A abundância de relações, abundância de oportunidades na vida, abundância da minha capacidade de enxergar encantamentos por toda parte. Então, eu posso ter uma abundância de mistérios que acontecem na minha vida, eu posso ter abundância de pessoas que me dão suporte quando eu preciso, eu posso ter abundância de alimentos, eu posso ter abundância de ideias, de sonhos, eu posso ter abundância de sentimentos, eu posso ter muitas qualidades de abundância que vão tornando a minha existência significativa, que vão tornando a minha existência plena, e vão me enchendo, me preenchendo, né? Então, a abundância, ela traz essa sensação, né? Do cheio, né? Do abundante. Então, a gente está buscando se preencher, a gente está buscando se preencher de vida, né? E aí a gente busca isso, e se a gente busca de uma forma inteira, integral, completa, a gente vai encontrando um caminho real, né, de satisfação, que é onde a gente vai acessando esse estado de abundância, que é o estado natural, e esse retorno para casa, e aí onde a gente sente que o esforço desaparece, onde a gente sente que a gente está no nosso potencial, de que a gente não precisa mais negociar com nada nem ninguém, que simplesmente a gente pode ser, né?
E isso é maravilhoso, é tudo que todo mundo busca, né? Mesmo que alguns não tenham consciência disso, às vezes estão buscando um status, um poder, um reconhecimento profissional, mas no fundo estão buscando esse estado da nossa alma, do nosso coração, do nosso ser, do nosso espírito, do nosso corpo, da nossa mente, integrados em sintonia com a nossa plenitude de ser quem a gente é, de estar conectado com o que é mais sagrado e essencial aqui dentro da gente. E aí, a pergunta que a gente faz, né, para poder estar, né, isso é muito lindo, é perfeito, ressoa, eu quero isso, mas e aí, né? Por que eu não estou nisso? O que está acontecendo? Onde é que eu estou? E essa é a pergunta que eu sinto que move a gente, né? Onde é que eu estou? Onde é que estamos? E estamos, sim, aprisionados numa matrix da escassez. Alguns mais aprisionados, outros já conseguiram um pouco de alforria, já estão se libertando, outros estão aprisionados sem a mínima consciência de que estão aprisionados, completamente acomodados dentro dessa matrix, acreditando fielmente que é a única forma de existir, né? E não existe outra. E outros conscientes e também muito angustiados por não saber caminhos possíveis, reais, tangíveis, que dê essa possibilidade dessa libertação. Então, a gente vai agora trazer, né, nesses 9 episódios, nessas 9 séries, essa força, né, de como a gente consegue encontrar esses caminhos de libertação para a gente acessar esse estado natural. Que bloqueios existem em mim, que bloqueios tem na minha visão, no meu sentir, no meu pensar, que de alguma forma me mantém dentro dessa matrix, né? O que vem de antes, o que eu continuo retroalimentando aqui, o que é consciente, o que é inconsciente. Então, a gente vai ter tempo, por isso que a gente escolheu 9 episódios, para que a gente possa realmente, passo a passo, ir olhando para esses aspectos, e trabalhando, trazendo ferramentas, mais consciência, e nessa vontade mesmo de expandir esse tipo de consciência. E por que expandir? Porque o paradigma da abundância é o paradigma do ganha-ganha. O paradigma da escassez, que eu vou falar um pouquinho agora, ele é o paradigma do ganha-perde, né? Então, eu acho que para alguma coisa ganhar, a outra tem que perder. E aí eu trabalho nessa lógica que amplia a minha necessidade de competição, de comparação, né? Mas aqui a gente está falando de um paradigma de abundância, que é onde é o ganha-ganha. E como é que é o ganha-ganha? Quanto mais pessoas no planeta estiverem na frequência da abundância, melhor eu tô também, porque eu estou me relacionando com essas pessoas. A gente mora junto aqui nesse planeta. Quanto mais pessoas estiverem vibrando na luz, no amor, na vontade de conviver, na paz interior, melhor tá a minha casa, melhor tá as minhas relações, né? Então começa comigo, claro, porque é onde eu tenho mais poder, é de trabalho comigo mesma. Mas a vontade da gente poder compartilhar isso é para o bem maior, é para o bem da natureza da Terra também, né? Não só dos seres humanos, os animais, as plantas, todo o ecossistema da Terra sente o que a gente faz ou deixa de fazer aqui, né? Então, quando a gente realmente abraça isso como uma missão maior de poder criar um bem viver na nossa grande casa, para que a gente encontre, a gente se entenda dentro desse ecossistema, a gente é parte dele. E como é que a gente atua nesse ecossistema a favor de uma harmonia? Porque é o que a gente tem se perdido há muito tempo na humanidade, né? A gente tem gerado muitas ações, vibrações, atuações, existências que estão criando muita desarmonia na nossa Terra, para os seres humanos, para os animais, para as plantas, para as bactérias, para todo o ecossistema. A gente também olha para isso como um processo que é o que é, não adianta a gente ficar lá reclamando, se lamentando e perdendo energia reclamando sobre isso. A gente está aqui nesse tempo agora, que é um tempo de uma grande virada, a terceira grande virada da Terra está acontecendo agora, e a gente está aqui, adultos, nesse tempo, porque sim, escolhemos estar aqui. Porque sim, trazemos com a gente uma capacidade enorme de, nesse tempo, com essas tecnologias que existem, com esse nível de consciência que a gente já está acessando, realmente trazer para a matéria essa transformação, que é uma transformação totalmente necessária, né? E desejada. Então, onde estamos? Dentro dessa matrix da escassez. E essa matrix da escassez, ela tem muitas características.
Algumas, quando a gente vai despertando, vão ficando bem evidentes, e a gente vai tornando até um pouco, né? A gente vai tendo um pouco de rechaço, né? A gente vai afastando rejeição um pouco em relação a elas, mas às vezes a gente também está vivendo essas escassez sem nem perceber que a gente está dentro desse padrão, né? Então, sentimentos que são muito próprios de quem está dentro da matrix da escassez são medo, controle, né? A necessidade do controle, a necessidade da segurança, ela vem dessa sensação de que a vida não é segura e de que eu preciso me assegurar, ou seja, eu preciso acumular, eu preciso vencer, eu preciso destruir o outro, eu preciso proteger alguma coisa, e a gente começa a entrar em tipos de vibrações completamente desconectadas com a natureza do universo, que não vibra assim. Ela vibra perfeita harmonia, até mesmo na cadeia alimentar, quando a gente olha, mesmo que tenha aquele animal que come o outro animal, que para os nossos olhos pode parecer violento, mas dentro de um ecossistema aquilo não é violento. Aquilo é parte da integração da ordem da vida, né? Agora, nós, seres humanos, estamos encontrando qual é a nossa parte aqui, qual é a nossa ordem, né? E aí, dentro da matrix da escassez, por que a gente está preso ali, né? A gente tem, primeiro, um sistema de crenças que a gente carrega, e esse sistema de crenças faz com que a gente fique completamente aprisionado ali. Essas crenças vêm das nossas ancestralidades, elas vêm do nosso DNA, que às vezes está carregando muitas crenças. Algumas são conscientes, mas a maior parte é completamente inconsciente. A gente não tem nem consciência, às vezes, que a gente está carregando padrões de escassez, né? Por exemplo, a gente teve na nossa história da humanidade guerras. E aí, nessas guerras, houve necessidade de acúmulo de alimento, né? Nesse momento, crenças vão sendo instauradas no nosso sistema de que a gente precisa acumular alimento, porque não vai ter, né? Então, cada situação da vida aqui na Terra foi gerando crenças a partir da experiência que esses seres humanos tiveram. E elas vão passando de geração para geração. Às vezes elas são passadas de forma direta, né? Alguém na família fala, você não pode confiar, a vida é dura, o dinheiro é sujo, sei lá, várias crenças que vão tornando, né, uma distância dessa natureza abundante, segura e potente que é a vida. E às vezes são crenças que estão totalmente no inconsciente, sendo passadas pelo DNA, sendo passadas pelas nossas histórias da humanidade, por até frequências, a gente está passando informações no nosso DNA também através de frequências, né? E outra forma da gente ficar preso a essa matrix da escassez são as próprias experiências. Então, se eu, na minha vida, tive experiências que me geraram muito medo, que me geraram necessidade de acúmulo, o que vai acontecer é que eu vou registrando e fortalecendo esse sistema dentro de mim. De que sim, eu preciso competir, senão eu não vou conseguir. Né? O mundo é perigoso, eu não posso confiar naquilo, não posso aquilo outro, porque a gente foi tendo algumas experiências no nosso corpo, nessa experiência, que foram se solidificando, e aí a gente foi acreditando nisso. E quanto mais a gente acredita nisso, mais a gente cria essa realidade, né? Mesmo que de forma inconsciente. E uma outra coisa é as referências que a gente tem. Então, se a gente não tem muitas referências de pessoas que estão nesse estado de abundância plena, a gente começa a acreditar que isso não é possível. E aí a gente começa a dizer, não, a vida é assim, não tem jeito, meu filho. Você vai ter que trabalhar desse jeito, estudar desse jeito e fazer isso, senão você nunca vai chegar onde você precisa chegar. Não tem outro caminho. Então, a gente começa a ter... Se a gente não tem referências perto da gente, que às vezes tem algumas referências que a gente descobre lá, uma pessoa famosa que escreveu um livro, tal, mas ainda assim o nosso sistema olha isso como uma lenda, né? Mas e no nosso cotidiano? Né? Será que a minha mãe, o meu pai, a minha avó, os meus amigos, as pessoas que me circulam, eles servem como essa referência de uma pessoa que está completamente em abundância, em vários aspectos da vida? Porque se falta essa referência, o nosso sistema tem o quê? Às vezes, o lugar, né, de falar, então não existe isso. Então eu preciso me acomodar aqui mesmo, aceitar essa matrix. E aí o que acontece quando eu faço isso? Eu alimento a matrix. Porque eu sou mais uma pessoa que sou uma prova de que a gente precisa continuar vivendo na matrix da escassez, né? Então, como é que a gente vai se libertando disso? Primeiro, reconhecendo que a gente pode ser essa referência. E para ser essa referência de abundância, eu preciso ter ousadia. Eu preciso realmente abrir o meu campo de visão e ousadia e de dizer, eu posso não ter referência, e eu posso ter um monte de gente me dizendo que é maluco isso que eu estou fazendo,
Mas se eu estou conectada com o meu coração, estou integrando os meus centros de inteligência, estou escutando todo o campo sutil que está ao meu redor, e eu confio a dar esse passo, eu começo a ser uma referência de uma experiência diferente, né? Então hoje eu me sinto assim, né? Um pouco. Tem muita gente que me inspira, mas eu me sinto muita inspiração para muita gente nesse sentido de trazer para minha vida essa experiência. Então, para mim, me interessa muito mais do que estudar os conteúdos e ler muitas coisas espirituais e ler muitas coisas científicas, física quântica e tudo. Para mim, me interessa obter esses conhecimentos se eu consigo aplicar eles na prática. E se eu consigo, a partir da minha experiência aqui nessa vida, ser um ponto de referência. Ou um ponto, pelo menos, de que aponta a referência, né? Que instiga, que alimenta, né? E todos nós podemos ser esse ponto. Então, se na nossa família, no nosso entorno, não tem essas referências, qual é a coragem que eu tenho de ser, então, a primeira referência ali daquele nicho de pessoas? Porque se aparece uma referência, a gente começa a ter várias outras pessoas se inspirando. Então, a gente que está aqui, que decidiu vir aqui para essa live aqui, né, para esse momento, para essa aula, em algum lugar a gente tem muita energia para realmente ser esse ponto de mudança. E aí, o que a gente precisa ter? Foco, né? Ferramentas, suporte, né? E aí trazer para nossa experiência, né? E sair do campo só das teorias, e aí eu volto lá para o meu trabalho, para a Matrix da Escassez, para a minha forma de pensar, e aí eu fico só repetindo padrões e padrões e padrões, né? E aí reforçando crenças, reforçando essa falta de referências ou referências que já são da própria escassez, né? E aí, o que acontece quando a gente também está no padrão da escassez, na matrix da escassez? A gente é facilmente manipulado. Então, é muito interessante para os grandes poderes que a gente se mantenha dentro dessa matrix. Então, os grandes poderes que estão desacordados, né, que estão tentando suprir a sua necessidade de ser amado, de abundância através do poder sobre o outro, eles vão começar a fazer de tudo, né? O sistema que a gente vive, o sistema político, né, o sistema neoliberal, vários sistemas que estão ali, muitos sistemas religiosos também, que também estão conectados com essa necessidade de dominação do outro, vai trazer o quê? Formas da gente manter essas pessoas na matrix da escassez, porque enquanto uma pessoa está dentro da matrix da escassez, ela é manipulável. E isso é muito forte. Então, o quanto a gente está sendo manipulado sem saber que está sendo, porque a gente está na matrix da escassez. E aí é exatamente esse ponto move a gente a querer se libertar. Eu não quero ser manipulado. Eu quero a liberdade de realmente assumir o lugar de livre-arbítrio dentro de mim, né? E aí, para isso, eu preciso realmente romper com muitas coisas. E aí a gente vai estar aqui dando suporte nesses 9 episódios com ferramentas e com conteúdo que deem um suporte para que a gente comece a trazer realmente aqui para a matéria essa experiência de abundância juntos, porque para a gente interessa que a gente vá junto. Porque é junto que a gente consegue realizar alguma mudança, né? Então, a mudança começa em mim, começa em cada um, mas é a hora que a gente se dá a mão que a mudança se manifesta no todo, né? Na casa que a gente vive, nas relações que a gente está. E aí, como é que a gente é manipulado? Através do medo, né? Da dúvida. Então, o medo e a dúvida são próprios da matrix da escassez, né? E eles fazem com que a gente vá perdendo cada vez mais a nossa conexão. Então, eu já não entendo mais, minha cabeça fala uma coisa, meu coração fala outra, o meu corpo fala outra, às vezes eu já não consigo nem identificar o que é. E aí eu vou cada vez, né, me perdendo mais, e cada vez eu fico mais distante de encontrar as respostas que eu estava buscando. E aí vai dando aquela agonia, né? De pensar, putz, eu tô fazendo terapia, eu tô fazendo aquilo, e ainda assim parece que eu tô completamente desconectado, né? Então aqui a gente vai passo a passo, né? Em vários dias, a gente vai trazer muitos temas que vão dar suporte, né? Para a gente poder olhar para essas questões juntos, né? E poder ir fazendo essa transformação. Olá, gente. Mais um movimento do universo aqui, pedindo para a gente sair do lugar de conforto. Estou aqui. Quem for entrando aí, me dá um oi para garantir que o áudio está tudo certo. Então, ok? Eba, já estamos chegando aí as pessoas.
Eba, eba, eba. Vamos continuar, então. Uau! Adoro dançar com o universo. A gente vai falar bastante disso durante esses dias. Bom, então eu estava falando, né, da Matrix da escassez, e aí para fechar um pouco a minha fala sobre a Matrix da escassez hoje, trazer essa consciência, né, que eu estava falando um pouco dessa, que nesse lugar dessa falta, desse medo e dessas dúvidas, a gente começa a se vender de alguma forma, né, a gente começa a fazer concessões, a gente queria ir por um caminho, mas aí a gente tem crenças, tem todo um paradigma que diz que não pode, aí a gente nega aquela vontade, e nega aquele sonho, nega aquela potência, aquele dom, aquele impulso de inspiração que tinha dentro de mim, e aí eu começo aos poucos a ir entrando num campo de morte, né? Porque se eu tô me afastando cada vez mais do que tem, da vida que pulsa dentro de mim, que é uma vida muito única, porque cada um de nós vem com uma porção única, de uma frequência única, de um propósito, de algo que só a gente, nessa conjunção que somos, podemos oferecer para o mundo, né? E aí a gente vai perdendo isso, então a gente vai perdendo conexão. A Matrix da escassez vai convencendo a gente a ir por certos caminhos que já foram conhecidos e que são caminhos completamente anti-vida, a um ponto de que a gente vai perdendo conexão com essa vida. E aí vem mais dúvidas e vem mais medos, porque a gente está fora da gente, a gente não está dentro do nosso centro, no nosso poder, na nossa grande vibração, né? Da nossa potência. E aí, se eu não estou nesse lugar e eu estou nessa matrix perdido, fazendo concessões, eu esqueci já quem eu sou, da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito, não consigo me ajeitar, procuro um trabalho, mas não vai, uma relação e não vai. O que acontece com a gente? A gente vai ficando com muito mais dificuldade de responder mesmo essas perguntas. Quem sou eu? Da onde eu venho? Qual é o caminho que eu vim seguir? Qual é meu Dharma? Qual é, né, os movimentos da vida que me impulsionam a chegar e sentir que eu estou no meu lugar no mundo, né? E aí a gente vai ficando cada vez mais distante disso, e aí é uma bola de neve, né? Quanto mais distante disso, menos eu acredito, aí mais pequenininho eu vou ficando, menos poder, né? Eu vou projetando meu poder para os outros, para o sistema, então minha vida é assim porque tem um sistema tal, porque a terra é não sei o quê, porque o presidente não sei o quê, porque a escola lá não sei o quê no meu passado, porque o meu pai, porque minha mãe, porque darará, e cada vez que eu vou projetando, né, e responsabilizando o meu externo da realidade que eu estou vivendo, eu estou tirando o meu poder de dizer: opa, eu tenho chaves dentro de mim que podem realmente mudar essa realidade. E eu vou perdendo a conexão com isso a ponto de que eu realmente não acredito que eu tenho chaves. Realmente eu acredito que eu não tenho poder, que eu não tenho força, que a minha vida só vai mudar quando mudar o governo todo, minha vida só vai mudar quando a minha mãe deixar de fazer aquela coisa, minha vida só vai mudar quando o meu companheiro fizer tal coisa. E aí a gente começa realmente a entrar num campo de mais depressão, de sensação de insatisfação constante, sensação de que a vida não é segura, de que eu preciso me proteger, de que eu preciso me assegurar de alguma coisa. Eu vou entrando em padrões de acúmulo também. A abundância acaba trazendo, quando a gente não está na abundância, a escassez acaba trazendo isso para a gente. Eu quero acumular, então eu tenho dinheiro, eu quero guardar, eu tenho uma relação, eu preciso segurar essa relação, eu consegui uma casa, não posso mais abrir mão dessa casa. Então a gente começa a entrar num campo onde a gente está se defendendo da vida e do universo. E se a gente está se defendendo, a gente está impedindo que o universo entre. Ou seja, as forças do universo que poderiam estar aqui, dentro de um fluxo, me dando suporte, elas não conseguem chegar, porque eu estou resistindo, porque eu estou com medo, porque eu não sei os caminhos, né? E na dúvida, eu estou preferindo me preservar. Na dúvida, eu estou preferindo ficar onde eu conheço. Mesmo que esse lugar onde eu conheço seja um lugar que não faz mais nenhum sentido. Então, quando a gente está na busca, uma das buscas que a gente está é de encontrar as forças para romper com esse lugar de conforto, né? Esse lugar que eu já conheço. Não dá para a gente mudar de um lugar para o outro sem deixar o lugar anterior, né? Eu acho muito bonita essa imagem. Eu quero mudar de casa. Eu não vou conseguir mudar de casa se eu não sair da casa antiga. Então, se eu quero encontrar a minha casa aqui, da minha alma, da minha essência, dá para as divindades que mantêm a vibração num nível muito amplo, elevado, né? Eu preciso sair da casa que eu tô.
né? Se eu estou nessa casa da escassez, nessa casa do medo, nessa casa, né, da necessidade de segurança, de controle, de domínio sobre o outro, de competição, eu não vou ir para outra casa. Então, a decisão de sair de casa para mudar para ir para uma outra casa é forte, né? A gente sabe disso. Até porque eu não sei como vai ser na outra casa. Nem sei se eu vou encontrar essa outra casa ou não. Vai que no meio do caminho eu fico sem a casa, né? Então, esses paradigmas que vão dizendo para a gente que pode dar errado são também gatilhos vibrando na energia da escassez, dizendo não vai ter algo melhor. Não vai ter apoio lá na frente. Não vai ter, né, coisa suficiente para você. Não vai encontrar um novo amor. Não vai ter uma cidade que contemple tudo que você quer. Não tem uma profissão que vai te dar aquilo que você deseja. Não tem alguém que vai querer trabalhar com uma pessoa assim. Então a gente começa essa lupa, né? Esse óculo da escassez começa a dizer para a gente que não tem possibilidades, que as possibilidades são muito limitadas e que você tem que aprender a se contentar com isso. O olhar da abundância, o óculos da abundância, diz para a gente que todas as possibilidades existem. As possibilidades são abundantes e infinitas. A física quântica vem trazer isso para a gente. São quânticas as possibilidades. Quânticas possibilidades teremos na vida. E quando a gente começa a abrir esse nosso olhar, tirar, né, as cracas, os véus desse lugar da escassez que já está tão viciado aqui no nosso olhar, a gente começa a perceber quanto é simples acessar a abundância. Quanto a abundância é um lugar de simples. Então, eu passo por um campo de complexidade, mas quando eu encontro um lugar tão natural. O que é natural é mais simples, né? Então, um exemplo, né? Hoje, comida orgânica virou uma coisa mais chique, né? Orgânico nada mais é do que o mais simples, o mais natural. E aí, toda coisa que tem veneno, que tem um monte de agrotóxicos, não sei quantas substâncias, aquilo se tornou uma coisa comum. Então, a gente inverteu muitas situações, né, dentro da nossa realidade. E agora está na hora da gente tomar consciência disso e fazer a reinversão para entrar no lugar de harmonia com a vida, né? E aí, essa busca, né, de qual que é o meu dom, qual é o meu propósito, qual que é a minha essência, isso é muito fundamental para que a gente possa caminhar adiante. Então, se isso ainda não está claro para a gente precisa primeiro clarear, né? Ou, claro que isso também vai se clareando cada vez mais no caminho, mas eu preciso primeiro ter um primeiro impulso que me diz alguma coisa, né? Uma intuição. Então, quando a gente está num paradigma da abundância, a gente tem algumas coisas que estão ali vibrando. Então, uma delas é a confiança. Confiança e paradigma da abundância são coisas inseparáveis. Então, se eu quero estar na abundância, eu preciso ampliar a minha capacidade, a minha musculatura de confiança. Confiança no quê? Confiança em mim, em primeiro lugar. Confiança nos outros, nas pessoas que me rodeiam. Confiança na natureza que está ao meu redor, no tempo, né? Nos climas, nos elementos da natureza, nos animais. Confiança no universo, nas forças sutis, daquilo que a gente não consegue, que não é tangível. Imagina, numa sociedade ocidental, onde só o que é tangível é seguro, como é que a gente vai começar a confiar em forças invisíveis, de coisas que eu não vejo? Só que se eu não acesso essa confiança nesse invisível, o invisível não trabalha comigo. Porque a lei do livre-arbítrio é maior. Então, se eu digo, não, eu não confio, eu não quero isso, ok, existe uma vibração no universo que diz sim, o seu livre-arbítrio é maior. E aí eu tô aqui reclamando porque eu não tenho apoio, eu não tenho suporte, porque eu não consigo, mas o quanto realmente eu tô conseguindo me abrir. E o que eu preciso fazer para me abrir, né? Porque às vezes não é tão simples, às vezes eu não estou enxergando onde que eu tenho que me abrir, onde é que estão esses bloqueios, essas crenças, essas limitações. E aí é a coragem de olhar para a verdade, a coragem de se aprofundar em si mesmo, a coragem de poder olhar para aquilo que a gente não quer olhar, né? Quando a gente vai mudar da casa, eu vou ter que abrir aquele quarto que tinha um monte de bagunça, eu vou ter que selecionar o que eu vou levar, o que eu não vou levar para outra casa, né? Mas é nessa coragem de abrir esses espaços que não estão sendo acessados que a gente vai ampliando a nossa consciência sobre nós mesmos. E aí a gente vai ficando mais com uma inteligência muito maior, né? Sobre que escolhas que eu faço, que escolhas são importantes de serem feitas a cada momento, né? E aí, então, mais coisas que tem no paradigma da abundância, né? A confiança, intuição e sentidos apurados. É usar todos os sentidos que a gente tem, desde os físicos até os mais psíquicos, telepáticos,
Como é que eu ativo eles? Como é que eu utilizo eles? Os animais utilizam isso, né? No campo mais instintivo, eles percebem quando tem alguma coisa se aproximando, e aí eles podem relaxar quando não tem, porque eles sabem que eles têm esse senso apurado. Então, eles não precisam ficar o tempo todo em alerta. Eles só ficam em alerta quando o sentido deles diz: olha, agora é um momento de alerta, é um momento de presença, é um momento de correr, é um momento de ficar. Então, eles vão conseguindo ser cada vez mais precisos, porque eles estão atentos a essas capacidades de perceber o ambiente ao meu redor, né? Então, é a gente poder ampliar a nossa capacidade e reconhecer a intuição, né? Que aí eu vou falar um pouquinho mais da intuição também lá na frente, né? Em alguns dos episódios, trazer um pouco mais o que é a intuição, né? Às vezes não é tão claro para a gente, então a gente também entra num campo de não, a intuição é uma coisa bem concreta e que todos nós podemos cada vez trabalhar mais essa musculatura e isso faz com que a gente vá acessando cada vez mais, né, esse lugar de plenitude, de abundância, de potência, né, de cada um. A magia, o milagre, o mistério, tudo isso é parte da abundância. Então, se eu estou negando a magia na minha vida, se eu estou negando milagres, se eu não acredito que milagres acontecem, se eu estou negando o mistério da vida, o mistério tem a ver com aquilo que eu não entendo, tem a ver com as coisas acontecerem de um jeito que não era bem o que eu estava programando, que às vezes não fazem muito sentido. O quanto eu estou aberta para esse mistério, olhando para ele com bons olhos, né? Com aquele olhar curioso, para falar o que está acontecendo ali, ou o quanto eu já estou julgando e de alguma forma também já estou recusando esse mistério. Não quero mistério, eu quero as coisas bem direitinha, calculada, linear. E aí, como é que eu vou encontrar abundância se eu não me abro para essas frequências de magia, mistério e milagres, que são frequências totalmente compatíveis com a abundância, né? Então, precisa também abrir esse campo, né? As crianças estão muito abertas a isso, tudo é possível para as crianças, né? Essa qualidade, todos nós fomos crianças, está aqui dentro da gente. Então, voltar a acessar essa qualidade dessa frequência onde tudo é possível é acessar diretamente esse campo de abundância, né? A ousadia, a fé, né? Dar os saltos que precisam ser dados, porque a abundância gosta de salto, ela não gosta de um passinho, outro passinho, porque daí chega uma hora que parece que você está dando tantos passinhos, pisando em ovos, que no fim você já está acessando medo, desconfiança, já está calculando um monte, já está esquecendo da intuição, já não está conectando com o coração. Então o salto faz com que a gente sinta o coração, né? O que acontece quando a gente salta de uma pedra? Pá, o coração dispara, né? Então, quando a gente faz saltos na vida, é a hora que o nosso coração fica bem evidente para a gente. E aí a gente consegue, a partir disso, escutar melhor esse órgão, escutar a sabedoria e a consciência que vive nesse coração. E aproveitar ela como um guia, né? A gente está buscando gurus, guias, né, na vida, sempre buscando essas referências. Existe um guru e um guia muito profundo aqui, né? Que vive mesmo nesse espaço aqui do chakra cardíaco, né? O quanto a gente está se abrindo para ouvir essa consciência, né? Desse espaço dentro da gente, desse guru dentro da gente, né? E aí, um pouco só para finalizar, eu vou abrir aí para ver se tem algumas perguntas. Trazer um pouquinho só, então, dessa consciência que nessa série de 9 episódios que a gente vai trazer sobre caminhos da abundância, a gente vai tratar de diversos temas, né? E alguns deles eu fui falando aqui, mas agora eu vou trazer um pouquinho, assim, tópicos, algumas coisas de conteúdo que vão surgir para que vocês possam se inspirar, né, a terem essa disciplina, esse foco de realmente acompanhar as aulas, né, por si mesmos, em primeiro lugar, né, para realmente ter uma qualidade de como fazer essa mudança, com quem faço essa mudança, né, com suporte, com amor. Então, alguns temas são a gente vai falar sobre sistema de crenças e reprogramação. Então, eu vi que alguém falou ali sobre sistema de crença em algum momento, fez alguma pergunta. Então, a gente vai se aprofundar para entender o que é o sistema de crenças, como ele funciona. Existe uma forma de reprogramar? Como é que funciona essa reprogramação? Existem ferramentas para isso? Eu mesma posso fazer isso? Eu preciso de alguém para fazer isso? Como é que eu identifico uma crença? Onde moram as crenças, né? As crenças que são mais racionais, visíveis, mentais, eu entendi elas. Mas e as crenças que estão no meu inconsciente? Como é que eu lido com isso? Então, a gente vai ter um momento da gente se aprofundar nesse conhecimento. Como é que se forma uma crença? Como é que se desfaz uma crença? Se reprograma uma crença, né? Então, a gente vai ter esse momento. Aí, um outro tema que a gente vai ter mesmo é a cocriação da realidade. Então, a gente ampliar a nossa consciência
de que somos co-criadores de realidade, e isso é uma condição humana, não é uma coisa de escolha. Ah, eu quero ser co-criadora, ah, não, eu quero ser outra coisa. A gente está co-criando o tempo inteiro, de forma consciente ou inconsciente. E se a gente está co-criando o tempo inteiro, o momento em que a gente toma consciência e começa a limpar as crenças e começa a entender como funciona essa cocriação, como que é essa complexidade, né, de vibrações, de ondas, de frequências que vão cocriando a realidade, e qual que é a minha participação nisso, eu começo a fazer escolhas mais acertadas, ações, pensamentos, sentimentos, muito mais afinados com a realidade que faz mais sentido, para o bem maior, né? Não só para mim pessoalmente, mas uma realidade que vai ser boa para mim e que faz sentido para as minhas relações e que contempla uma relação muito maior de um sistema aqui na Terra. E é muito possível, tudo isso está muito alinhado, né? Então a gente vai falar bastante sobre essa cocriação, exercícios, como é que a gente acessa essa consciência, essa frequência de cocriadores, né? Aí a gente vai falar sobre leis universais também, vai falar um pouco sobre essas leis. A gente, né, em algum momento a humanidade não existia nenhuma dos estudos sobre leis. Aí, em algum momento tem Einstein, tem Newton, tem vários físicos que vão descobrindo leis. Fala, olha, existe a lei da gravidade. Aí, a partir desse momento, a gente sabe nomear o que é esse fenômeno que acontece. Então, nada mais do que esses físicos fizeram foi observar a realidade e trazer, né, teorias que consigam nomear e organizar para a gente entender o que são esses fenômenos que acontecem. E existem muitas leis. Então, eu trago a lei da gravidade, porque é uma lei que a gente já aceitou. Eu não conheço, pelo menos no meu círculo de pessoas, ninguém que duvide da lei da gravidade. Mas existem outras leis que ainda estão num campo onde parece que a gente ainda não acreditou muito, né? A lei da atração. Então, tem muita gente que não tem dúvida, mas tem gente que ali fica, ai, lei da atração, esse negócio, ai, meio místico demais, né? A lei da atração é uma lei, né? A lei do tempo, a lei do dar e receber, a lei da ação e reação. A gente tem muitas leis, né? E aí a gente vai falar um pouco isso. Tem as 7 leis do sucesso, que já é bem mais conhecida. Alguém colocou ali os 7 princípios herméticos, também está trazendo alguma coisa ali. Então, a gente vai ter essas leis. Quando a gente está dentro das leis do universo, quando a gente está em paz com essas leis, conhecendo as leis, eu consigo viver muito melhor numa ordem, né? Então, se eu conheço as leis e sigo, né, dentro daquelas leis, eu entro dentro de uma ordem. Se são leis injustas, eu vou entrar dentro dessa ordem. Se são leis que prezam valores, né, eu vou entrando em sintonia com isso. Então, quando a gente se apropria das leis do universo, a gente tem uma maior capacidade de estar inteiros e conseguir se mover aqui de uma forma muito mais harmônica, né? Onde eu não estou indo contra nada, onde eu estou indo a favor de. Então, se tem essa lei mesmo, então eu uso a favor essa lei. Eu não fico tentando lutar contra ela, né? Eu incluo ela na minha vida como um suporte para me fazer chegar onde eu preciso chegar, né? Para entender melhor como funciona a minha existência. A gente vai falar sobre propósito, sobre como encontrar o seu lugar de potência, né? Como é que a gente acessa o nosso propósito, o nosso lugar de potência, quem somos, né? A minha vibração. A gente vai falar sobre o sincronário, que aí é bem a Flávia, que traz toda essa sabedoria, muitos e muitos anos aí, já realmente completamente dedicada nessa missão de trazer essa consciência do sincronário para a gente. Então, o sincronário vem trazer essa consciência, né? Que a gente tem frequências cósmicas que estão aqui plasmadas na Terra e que a gente, a partir do momento que a gente reconhece essa frequência, o que a gente pode fazer, né? E aí eu vou reconhecendo os meus dons, vou reconhecendo os meus ritmos, vou reconhecendo a minha relação com o tempo, vou reconhecendo a minha relação com as outras pessoas que também têm as suas frequências, e eu vou conseguindo entrar num outro campo de harmonia, num outro campo de fluidez, né? Num outro campo de apropriação de quem eu sou. Então, a gente vai trazer conhecimento sobre o sincronário, bastante aí com a Flávia, que é uma mestra mesmo. Agradeço a Flávia por estar aqui com a gente também. A gente vai falar sobre sonhos, reconexão com a alma, né? O quanto a gente se desconectou da alma, se desconectou dos sonhos, é a mesma coisa. A alma e os sonhos, elas têm uma conexão completamente juntinhas, né? Então, como é que a gente olha para isso, reconhece isso e potencializa isso, minha relação com os meus sonhos, a minha relação com a minha alma, meu propósito de alma, né? Algo que vem antes de qualquer propósito, até aqui, né? Material.
A gente vai falar sobre frequência, sobre vibrações, que já isso está contemplando em tudo, né? Mas a gente vai trazer um pouco mais de consciência sobre, né, que tudo é frequência, tudo é vibração, e como é que a gente se torna mais consciente e sensível a perceber essas frequências dentro e fora da gente, para a gente poder trabalhar um pouco mais isso de forma mais consciente, né? Escolher melhor, né? Que frequência, como eu acesso isso, que frequência eu preciso para quê, né? Como eu posso aproveitar o conhecimento das frequências a meu favor, né? A favor da gente, a favor da vida, né? Vamos falar um pouco das dimensões, terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão. Então, para algumas pessoas isso já é uma coisa óbvia, para outras, nossa, nunca ouvi falar. Então, a gente vai trazer aqui também um pouco essa consciência, a Flávia vai trazer um pouco mais para a gente também, sobre as dimensões e as diferenças entre elas, que momento que a gente está aqui na Terra, onde essas dimensões estão conversando, a gente está fazendo uma transição para que dimensão, como é que vai funcionar isso no nosso planeta, né? A gente vai falar da Lua, né? O poder de se conectar com a Lua, né? Que é um satélite importantíssimo na nossa existência, e ele comanda as águas, né? E a gente é quase todo água, então a gente se colocar meio à parte de que a Lua é só uma coisa que não faz muito, né, parte da minha vida, a gente está negando um astro, né? Um satélite que vibra, né, e que comanda essas águas internas, o meu emocional, as minhas relações são baseadas no meu emocional, né? E a Lua, ela tem uma coisa que ela tem um outro ritmo, diferente do Sol. Ela tem um ciclo muito mais curto. Ela está ligada aos mistérios, à noite, ao feminino. Então, a gente também vai entrar em contato com isso. A gente sabe que agora na Terra é muito importante a gente acessar a consciência da sabedoria do feminino, né? O feminino não enquanto mulher só, né? Ele pode estar ali, mas o feminino em todas as coisas, nos homens, né? Na natureza, o feminino que se manifesta na Lua, né? Então, como é que a gente absorve sabedoria desse feminino e começa a trazer ela para o nosso dia a dia, né? A gente vai trazer um pouco essa questão também do poder do agora, né? O agora tem muito poder, o presente tem muito poder. Então, como é que a gente trabalha o nosso campo para que a gente entre cada vez mais nessa frequência do agora, do presente, né? E aí vamos trazer a questão com foco, disciplina, ação, como todas essas pequenas coisas vão fazendo com que a gente vá entrando cada vez mais nessa sintonia do presente. E aí a gente vai entrando num estado de presença onde a abundância é. E aí só o estado de presença por si só me faz acessar a abundância desde de um outro lugar, né? Então, treinar esse estado é bem importante, a gente vai trazer algumas coisas em relação a isso também. E vamos trazendo ferramentas, né? Acho que, em geral, talvez a gente vá trazer mais coisas, mas é um pouco isso. E vamos trazer um pouco ferramentas para seguir esse caminho, né? Então, a gente vai fazer um percurso de um caminho de abundância junto com vocês, e depois esse caminho segue, né? Cada um vai seguir, e a gente segue na humanidade aqui, realizando, e que caminhos tem, que ferramentas tem, que possibilidades tem, que a gente, cada um pode escolher, segundo a sua vontade, a sua natureza, o seu momento, para ir qualificando essa caminhada, né? Essa caminhada em direção à abundância, que aqui a gente está trazendo como essa caminhada em direção ao retorno mesmo, à nossa potência, à nossa vibração, né? Então, acho que hoje eu vou completar assim e trazer só um pequeno exercício, então, antes de responder algumas perguntas ali, um pequeno exercício que a gente pode fazer cotidianamente, é muito simples, para a gente ir percebendo onde está meu paradigma de escassez e da abundância, que é o óculos, né? Então, eu estou numa situação da minha vida e aí eu observo se eu estou com óculos da abundância ou com óculos da escassez. E quando eu percebo que eu estou com óculos da escassez, está tudo bem. Eu olho e falo, vamos ver como é que eu enxergo a vida a partir desse óculos. E aí eu olho. E depois eu experimento tirar o óculos da escassez e colocar o óculos da abundância e falar, uau, vamos ver o que eu enxergo a partir desse óculos. E a gente começa a fazer esse exercício para treinar a nossa musculatura, a começar a vibrar no olhar e na perspectiva da abundância a partir da vida. Então, por exemplo, eu fui convidada para um trabalho numa outra cidade. Aí eu falo, ai, mas eu não tenho dinheiro para poder ir para lá. Ai, mas eu não tenho ninguém que me ajude com a minha filha. Meus óculos da escassez. O óculos da escassez, ele vem com não tenho na frente. Ah, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho ajuda, eu não tenho suporte, eu não tenho coragem, eu não estou preparada, né? Então, isso tudo é escassez, não ter, né? Eu não tenho nada dessas coisas. Então tá, olhei com meu óculos da escassez, vi que eu não tenho nada, me derrotei, já estou dizendo não, já estou em crise existencial.
eu tiro meu óculos da escassez, falo, tá bom, vou só olhar um pouquinho com o óculos, depois eu volto, né? Aí eu coloco meu óculos da abundância, e aí com o óculos da abundância eu falo, o que é que eu tenho? Ah, eu tenho uma amiga que mora nessa cidade, que eu poderia de repente falar com ela. Ah, eu tenho, nossa, uma caixinha que eu lembro que eu guardei lá no fundo do meu armário com um dinheiro para uma emergência. Ah, eu tenho um monte de roupa velha que eu posso fazer um bazar, né? Que eu posso doar, ou então eu posso vender e fazer um dinheiro que de repente pode ir para essa viagem. Ah, eu tenho um tio, né? Que conhece de aviões e de repente ele consegue uma passagem para mim, ele trabalha numa empresa aérea. Ah, eu tenho, e a gente vai começando cada vez a ampliar mais o nosso olhar. A gente olha para casa, a gente olha para o nosso passado, a gente olha para as nossas famílias, para os nossos amigos, a gente vai lá fora, põe o pé na terra, olha para as plantas, olha para o rio, e vai abrindo espaço da gente começar a enxergar quantas possibilidades eu tenho numa situação que aparentemente a escassez disse fim, não adianta, não tem o que fazer. Toda vez que eu chegar nesse não tenho o que fazer, eu lembro de acionar em mim esse exercício. E aí eu vou treinando tanto isso a um ponto de que nenhuma situação mais, em algum momento da minha vida, vai me dizer não dá. Eu já sei que quando fala não dá, eu falo, vamos lá, só tenho que descobrir o caminho, mas que dá, né? Então, com o meu convite fica aí esse exercício que é muito simples, a gente pode fazer em todas as situações da vida, em silêncio, ninguém precisa saber, a gente pode fazer rapidinho, pode fazer mais profundo, pode anotar se quiser, para ir reconhecendo os padrões de escassez mais constantes, para ir reconhecendo aonde você já está abrindo espaço de abundância, né, no seu olhar. E aí a gente vai fazendo esse movimento, né? Cada um aí vai fazendo no seu tempo, para ir treinando essa musculatura. Tudo é treino, gente, é prática. Desde a musculatura física, a musculatura espiritual, emocional, é prática. Então a gente precisa ir para a prática. Não adianta ficar aqui me ouvindo, achar lindo o que eu estou falando, se você não aplica isso na sua vida, né? E para mim não faz nenhum sentido isso. Para mim faz sentido se o que eu falo chega a te inspirar a um ponto de que você fala, eu quero praticar isso, né? Então, eu deixo esse pequeno exercício. Depois, ao longo da caminhada aqui dos 9 episódios, a gente vai fazer outros exercícios que vocês também podem ir colocando aí, né, nos seus balaios de exercícios e ferramentas que vão fazendo com que a gente possa praticar cada vez mais isso. E é isso. A gente vai. Quem se inscreveu lá, né, no e-mail, precisa confirmar, precisa ir lá no e-mail e dar um clique, né? Cadastra ali. Porque se você não dá esse clique, você não vai receber os nossos e-mails. Porque aqui realmente é um lugar de autorização, livre-arbítrio, né? Não quer mais receber, não tem nenhum problema. Agora, quer receber, quer ser lembrado de que essas aulas estão aqui, de que tem esse suporte agora para você, precise ir lá conferir, né? Então, vai lá no e-mail, é rapidinho, clica lá. A gente também tem um grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, e aí quem quiser tá lá, porque daí a gente também lembra, porque a gente sabe, é isso, na Matrix da Escassez a gente está de escassez de tempo, de atenção, de presença, quando a gente vê já passou, perdi aquilo que era importante para mim, então uma forma da gente já sair da Matrix da Escassez é a gente colocar certos gatilhos que lembrem a gente, né? Então tem lá, a gente tá lá, a nossa equipe tá toda ali disponível para lembrar você que tem a aula, para lembrar das coisas que estão acontecendo. Então, recebam, né, essa nossa insistência por vocês se cadastrarem lá, como esse presente mesmo de alguém, né, de uma equipe que está querendo dar suporte para que vocês possam realmente garantir que essa busca pela abundância chegue em algum lugar, né, e que não fique só na sensação de que eu busco, começo uma coisa e não vou, que nunca dá certo, daqui a 3 anos eu estou ainda reclamando, eu estou ainda lá na mesma casa, né, e sempre desejando, e vejo um monte de gente caminhando para frente, e eu ficando, né, não, né? Vamos liberar esse padrão, abrir espaço, receber suporte, aproveitar, né, que a gente está oferecendo gratuitamente, expandam, né, para os seus amigos, familiares. Isso é um tema, a gente vai abordar com uma linguagem que é para todas as pessoas, né? Justamente porque a gente sabe que é importante que todas as pessoas, de todos os lugares, possam realmente ir integrando melhor essas consciências, cada uma a partir de si, né, da sua linguagem, da sua profissão, da sua vida, do seu gênero, da sua cor, da sua história, e possa trazer para o mundo isso de volta, né, numa outra vibração, numa outra realidade, numa outra realização.
Então é isso. Esse vídeo vai ficar disponível na íntegra para quem quiser assistir de novo e repassar. A gente vai mandar lá pelo e-mail para quem clicar lá que aceita o cadastro no e-mail. Vocês vão receber isso, né? E aí vocês podem também divulgar esse primeiro para que outras pessoas possam assistir, né? E possam também aproveitar esse primeiro conteúdo de abertura, porque nos próximos a gente vai começando a aprofundar, né? E sempre vamos aprofundando um pouquinho mais a cada episódio dessa série de 9 episódios. Então, agradeço muito. Não sei se tem ainda mais alguma pergunta ali. Estou vendo o pessoal agradecendo. Estou muito feliz. Para quem chegou agora no final, a gente está fazendo uma tríade aqui, né? Esse conteúdo, que sou eu, Clara Coelho, a Flávia Mota e a Jo Baitel. Hoje a gente teve um problema técnico, aí eu assumi aqui, né, a presença física sozinha, mas estou sentindo minhas duas parceiras aqui comigo, me dando todo o suporte. E aí, nos próximos, a gente vai estar junto e vai ter mais bate-bola de conversa. Vai ser bem gostoso também vocês conhecerem essas figuras maravilhosas que carregam muita sabedoria também. E é isso, gente. Eu vou finalizar então por aqui. Estou vendo muita gente agradecendo. Eu que agradeço. O universo agradece. A gente ainda tem ali a Jo tá ali no nosso chat, ela pode continuar respondendo aí algumas perguntas. Tem gente ali que perguntou, como é que é o cadastro, onde eu faço? A gente vai passar tudo direitinho. É bem simples essas coisas, a gente escreve ali. E é isso, gente. Vamos lá, que o planeta tá fervilhando possibilidades de mudança. A gente está aqui nessa missão, que a gente possa cada um encontrar cada vez mais o seu lugar nessa missão, um lugar de conforto, de prazer real, não esse conforto, né, que inventaram para a gente dentro da matriz da escassez, né? Realmente um lugar de conforto real, onde a gente conecta com a nossa alma, integra todo o nosso ser, encontra esse estado de abundância plena em todos os nossos âmbitos da vida, vive o amor, né, esse estado de amor que a gente tanto deseja, tanto busca em todas as nossas relações humanas, relações com a terra, com a natureza, com o nosso trabalho, com a gente mesmo, né? E a gente vai aí construindo passo a passo, salto a salto, uma terra diferente, uma humanidade muito mais consciente, muito mais entregue, muito mais plena, muito mais amorosa, muito mais em paz. E é isso, agradeço a todos vocês. E aí a gente fecha aqui essa transmissão ao vivo e a gente continua ali no chat ainda respondendo algumas coisas para vocês, tá bom? Gratidão imensa, tenham uma ótima noite e fiquem atentos aí para receber a próxima data, né, da próxima aula que a gente vai, assim que a gente já tiver isso, a gente vai enviar lá por e-mail para vocês poderem acessar isso. Gratidão, pessoal, até mais.